Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, a pedido de muitos alunos, eu decidi fazer a resolução da prova do CFS. Então eu vou começar pela prova mais recente, a prova dos ingressantes agora no ano de 2025. Vamos lá, nessa questão aqui, a questão 49, a primeira de física da prova, ele fala: em um dia típico do inverno inglês, a temperatura externa é de 41 graus Fahrenheit. Nesse dia, um morador decide aquecer a água que estava em um jarro do lado de fora de sua casa e submetida à mesma temperatura externa. Então, a temperatura inicial também era de 41 graus Fahrenheit. Até a temperatura de 197,6 graus Fahrenheit. O que eu preciso que vocês façam aqui? A variação da temperatura em Fahrenheit vai ser 197,6 menos 41, ok? Essa foi a amplitude térmica, a mudança de temperatura. Chegamos então em um resultado igual a 156,6. Ok. O que eu vou precisar de vocês? O que eu preciso de vocês, eu vou colocar ao lado agora um pedacinho, um tiquinho de uma lousa minha. Isso é um pouquinho maior aqui, a imagem, mas é isso que eu preciso de vocês. Repare uma coisa, ó, a variação da escala aqui em Celsius tem 100 unidades, enquanto que a variação aqui da escala em Fahrenheit, ela tem 180 unidades, contra 100 unidades da escala Celsius, ok? O que a gente pode concluir? A variação da temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes a variação da temperatura em Celsius. É variação da temperatura e não a temperatura no ponto, tá? Quanto variou a temperatura em Fahrenheit? 156. Arrumar essa letra aqui, né? 156,6. E aí ele pergunta justamente qual é a variação da temperatura em Celsius. É só a gente fazer 156,6 dividido por 1,8. E aí chegamos nessa mudança, nessa variação de temperatura igual a 87 graus Celsius. Belezinha, gente? Ok? Galera, tempinho para um print da tela, enquanto a gente assinala aqui a resposta correta, letra B de bacon. Ok? Bora para a próxima. Pessoal, nessa questão aqui agora, eu não cheguei a fazer a consulta, mas eu acredito que teve um índice muito baixo de acerto dessa questão. Isso é uma crença minha, tá? Não consultei, de fato, o índice de acertos. Porque é algo que não é comum de ser cobrado no concurso CFS-EAR.
Particularmente, eu nunca vi uma questão assim no concurso do CFS. E aí a gente tem uma equação que é possível deduzir, mas a gente, na dedução, acaba fazendo muita continha, né? Por caso agora não convém, numa outra oportunidade eu posso fazer essa dedução para vocês, mas nessa parte aqui ele fala a respeito do valor eficaz da corrente alternada. Esse valor eficaz da corrente também pode ser conhecido por corrente RMS. E essa corrente, ela é a corrente de pico sobre raiz de 2. Não gosto de decorebinha, mas para essa questão a gente precisaria saber dessa expressão. O valor eficaz da corrente, então, é o valor de pico. O que é o valor de pico? É o valor máximo da corrente dividido por raiz de 2. E aí, com essa questão, ele pede, é correto afirmar que a intensidade da corrente, dessa corrente efetiva, né? Eficaz, perdão, corresponde à opção A. Eu não gosto quando a gente decora a expressão, né? Mas em uma outra oportunidade é só pedir, eu faço a dedução dela para vocês. Mas o caminho mais direto possível era lembrando da equação de fato, tá? Lembrando que não é tão comum isso daqui na prova do CFS. Isso significa que o nível, cada concurso que passa, está subindo, né? Então, é importante ficarem atentos com os gurus, né? Às vezes vocês vão assistir alguma videoaula, alguma coisa do tipo, e aí sempre tem aquele cara que fala, olha, sempre cai assim. O que eu devo estudar? Gente, minha opinião, não vou nem chamar de conselho. Você precisa estudar o que está no edital. Ponto. Porque os concursos, eles não seguem necessariamente o mesmo padrão, né? O que a gente consegue perceber, principalmente ao longo de todos os concursos militares, é que as provas estão exigindo cada vez mais. E aqueles modelos que a gente sabia, aquele mesmo padrãozinho de prova, já não é mais tão parecido assim. Então, por isso que é importante estudar o edital, aquilo que está no edital, porque cada questão conta muito, ok? Mas vamos lá para a próxima. Bom, esse assunto aqui é um assunto que é comum tanto na disciplina de física quanto na disciplina de química, tá? Como no concurso do CFS não tem a disciplina de química no edital, ele foi cobrado na disciplina de física. Vamos ver o que trata isso daqui. O processo de fissão nuclear consiste na quebra de um núcleo atômico instável através do bombardeamento deste núcleo por nêutrons, produzindo assim novas partículas. Quando o núcleo do isótopo 235 do urânio, vejam só, ele deu aqui as características desse isótopo. O urânio tem massa 235, número atômico 92. É bombardeado por um nêutron. Então, olha só, ele vai receber, eu vou adicionar um nêutron. O nêutron tem massa 1,
e número atômico 0. Bom, a partir daqui, dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente a lacuna do texto enunciado. Ele fala que vai se manter estável e vai absorver uma quantidade infinita de partículas de nêutron, já que essas partículas não possuem cargas elétricas e não irão interferir nas forças existentes no interior do núcleo. As forças no interior do núcleo, né, são forças nucleares, né? Não tem nada a ver com força elétrica. A partir do item B, o que a gente percebe? Ele falou de fissão, então é quebra do núcleo, né? Vai partir, vai dividir. A gente percebe que após receber um nêutron, a gente tem aqui a divisão em criptônio e bário. Ok? Repare uma coisa, ó, importantíssima. Criptônio tem massa 92. Número de prótons 36. Número atômico, né? 36. Bário, número de massa 141. Número atômico 56. Soma isso aqui, gente. 56 mais 36 do lado direito. Dá 92. Agora, se você somar 92 mais 141, opa, deu 233. O que significa? Significa que eu vou ter, então, um certo número de nêutrons. Mas cada nêutron tem uma unidade de massa. Qual é o número de nêutrons que eu tenho aqui para equilibrar essa equação? Eu preciso liberar 3 nêutrons. Então, olha só. Ele irá se partir, dando origem a 2 núcleos, o criptônio e o bário, e mais 3 nêutrons, o que nos leva a assinalar a opção B de bacon. Ok? Bora para mais um. Olha esse exercício 52. Em períodos de muita chuva, é comum o uso do índice pluviométrico para medir o volume de chuva em uma dada região por um período de 24 horas. Essa medida pode ser definida a partir de um cubo com as massas das faces desprezíveis e cuja área da base, isso daqui vai ser importante, mede 1 metro quadrado. E a altura do cubo é medida em função da chuva no período. Supondo que seja informado um índice pluviométrico de 600 milímetros. O que isso aqui significa, gente? Significa que esse cubo que tem uma base com 1 metro quadrado, ele vai receber água até uma altura de 600 milímetros. Então, olha só, é isso aqui que está acontecendo. Ele recebe água até esse nível. Essa alturinha é que mede 600 milímetros. Eu apenas passei para o sistema internacional, tá? 10 a menos 3 metros. Qual é o volume que eu vou ter em litros? Volume é área da base vezes a altura. O volume vai ser 1 vezes 600 vezes 10 a menos 3. Está tudo bonitinho no sistema internacional. Então, esse volume sai em metros cúbicos. 10 a menos 3 metros cúbicos é a mesma coisa que litros.
Então, a primeira parte da pergunta dele, volume 600 litros. Agora, para a gente encontrar a pressão exercida pela face da base sobre a superfície, basta eu lembrar que pressão é força sobre área. Qual é a força que está pressionando tudo para baixo, já que é para a gente desprezar a massa da face da caixa? É o peso da água. É a massa do líquido vezes G sobre a área entre essa face e a superfície plana. Bom, o valor dessa pressão, então, vai ser massa. Se eu tenho 600 litros e a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Então, ali eu tenho 600 quilogramas. 600 quilogramas. Ele me disse que o G vale 10, a área vale 1. Então, essa pressão vai ser igual a 6 vezes 10 elevado ao cubo, unidade de medida, Pascal. Então, nós temos a resposta da segunda parte e da primeira parte. 6 vezes 10 ao quadrado e 6 vezes 10 ao cubo. Letra A. Ok? Passando rapidamente pela questão 53, nós não vamos resolver essa questão porque a banca anulou essa questão. Qual era o problema envolvido? 2 probleminhas. Primeiro, a banca deveria ter fornecido a conversão, que 1 caloria é equivalente a aproximadamente 4,2 joules, tá? Por que precisaria disso? Porque a gente acha a potência em watts com os dados elétricos e a gente vai precisar, então, da energia em joules. E aí, as alternativas também não chegava em nenhum resultado quando a gente operava tudo no sistema internacional, tudo em joules, tudo de maneira correta. Por esse motivo que a questão foi anulada. Então vamos direto para a questão 54. Bom, o que eu preciso saber aqui na questão 54? Eu preciso saber lei de Hooke. Força elástica é K vezes X. O que mais que eu preciso saber? Energia potencial elástica é K vezes X ao quadrado dividido por 2. Gilson, escreve melhor essa energia potencial elástica? Ok. Posso escrever assim, ó. K vezes X dividido por 2. Mas você pediu para escrever melhor, né? Parece que piorou. Não, piorou não. Vai ajudar isso. Isso aí vai ajudar bastante. Vamos lá. No gráfico a seguir, que relaciona a intensidade da força tensora aplicada sobre uma mola elástica ideal em função do seu alongamento, são apresentadas 4 molas elásticas ideais, A, B, C e D. Todas as molas foram esticadas a partir da mesma posição inicial, passando pelo ponto em que a força tensora atingiu uma força F'. Repara uma coisa, essa força F', ela é a mesma para esses pontos aqui, ok? E todos os alongamentos foram anotados. Para essa condição, respectivamente, qual a mola que apresenta maior valor de constante elástica? Repare uma coisa, na equação da força, no lugar da força elástica, eu vou colocar F'. É o que ele colocou ali, certo? No lugar da deformação, opa, é X mesmo, vou colocar aqui, ó, X. Isso aqui é igual a K.
o que ele quer que você responda primeiro. Qual a mola que tem maior valor de constante elástica? Maior valor de K é aquela que tem menor valor de X, já que o valor de F' é o mesmo. Aquela que tem menor valor de X é A. Então, ó, para XA, eu tenho maior valor de K. Ok? A gente já elimina, então, item C e item D. Tem que tomar cuidado agora aqui. Eu falei para vocês o que é K vezes X mesmo? K vezes X é a força elástica, que nós chamamos por F', que multiplica X dividido por 2. Vamos ver o que ele perguntou depois? Em qual das molas o trabalho realizado pela força tensora foi maior? Ou seja, o trabalho realizado pela força elástica é aquela que consegue armazenar mais energia potencial elástica. Ela vai conseguir realizar mais trabalho. Para eu aumentar o valor do trabalho ou da energia que eu armazeno, tendo o valor de F' constante, consequentemente, eu vou ter que aumentar o valor de X. Quem tem maior X é a mola D. Por esse motivo é que nós vamos assinalar a letra B. Maior constante, mola A, maior energia armazenada, mola D. Belezinha? Lembrando que toda dúvida é importante, joga nos comentários. Se quiser fazer um pedido de resolução de alguma outra prova, coloca nos comentários também, ok? Olha só a questão que apareceu aí, ó. Questão de óptica geométrica. Quem é meu aluno sabe que eu adoro óptica, né? Eu dou todos os setores da física, todas as frentes, mas eu tenho uma paixão especial por óptica. Ele fala o seguinte, ó. Um objeto real foi colocado sobre o eixo principal a uma distância x do vértice de um espelho esférico côncavo, cujo raio de curvatura vale 20 centímetros. Galera, o foco vale metade do raio de curvatura. Se ele me deu a medida do raio de curvatura, significa que ele me deu a medida do foco, ok? Isso daqui para o primeiro espelho. Que espelho que é esse? É o côncavo, ok? A imagem invertida desse objeto é formada a 15 centímetros do vértice do espelho. O fato dele ter me falado que a imagem é invertida me faz lembrar que ela também é real. Toda imagem invertida vai ser real. E aí, o valor de P' ele é positivo, vale 15 centímetros. Quando este mesmo objeto é colocado sobre o eixo principal e a mesma distância x. Mas que distância x é essa? Vamos encontrar? Eu encontro usando a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Coloca nos comentários como que vocês fazem para gravar essa equação. 1 sobre F é 1 sobre 10. É igual a 1 sobre P. O valor de P é o que eu quero. Mais 1 sobre P' é 1 sobre 15. 1 sobre 10. Menos 1 sobre 15 é igual a 1 sobre P.
Mínimo múltiplo comum do lado esquerdo dá 30. 30 dividido por 10 dá 3. Menos 30 dividido por 15 dá 2. Então, 1 sobre P é igual a 1 sobre 30. Logo, o valor de P, essa posição do objeto, vale 30 centímetros. Por que você fez tudo isso, Gilson? Porque a posição 30 centímetros vai ser a mesma para a segunda situação. Que segunda situação nós teremos? Vamos usar agora um espelho convexo. No caso do espelho convexo, vejam só, o raio de curvatura mede 40. Então fica 40 sobre 2. É isso? Não. No caso do espelho convexo, o foco é negativo. Ele é localizado atrás do espelho, né? Eu preciso prolongar os raios. E aí ele fala que a imagem agora será formada a uma distância em centímetros do vértice igual a quanto? Agora eu quero descobrir o valor de P' para essa nova situação. É só a gente substituir de novo na equação de Gauss. Equação dos pontos conjugados de Gauss. Cuidado com o sinal. É 1 sobre menos 20. É igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Menos 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Cuidado para não errar aqui agora. Mínimo múltiplo comum dos dois é 60. 60 dividido por 23 vezes menos 1, menos 3. 60 dividido por 30, 2 vezes menos 1, menos 2. Isso aqui é igual a 1 sobre P'. Menos 5 P', estou multiplicando em x, é igual a 60. Ok? Então, o resultado de P' é 60 dividido por menos 5. O resultado de P' é igual a menos 12 centímetros. E agora, menos 12 por quê? Menos 12 caracteriza uma imagem do tipo virtual. No caso de espelho, significa que ela está localizada atrás do espelho, mas a uma distância equivalente a 12 centímetros. Ok? Letra B de bacon. Galera, presta atenção no detalhe dessa questão aqui. Ó, vou ler com vocês. No laboratório de uma empresa foi entregue uma chapa metálica homogênea cujo coeficiente de dilatação superficial do material media 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que eu preciso lembrar? Que o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o linear. O superficial vale 24 vezes 10 elevado a menos 6. E o linear vai valer quanto? Metade disso. Vale 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok? Nesta chapa, há 30 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 30. Presta atenção nisso, que ele vai induzir ao erro depois. Existe um orifício com 1 centímetro de diâmetro em seu centro. Para que ocorra uma variação no diâmetro do orifício igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros, a chapa metálica deve ser aquecida até uma temperatura de quanto? Cuidado com isso daqui.
está aumentando o diâmetro, né? Claro que vai ter uma proporção na área, mas aqui é um exercício de dilatação linear. A variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a mudança de temperatura. A mudança do diâmetro, 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. O diâmetro inicial é 1, o coeficiente é 12, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. Só para ficar mais fácil para trabalhar, eu vou escrever 18 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Dividido por 12 vezes 10 elevado a menos 6. 18 dividido por 12 é 1,5. 10 elevado a menos 4. Dividido por 10 elevado a menos 6, conserva a base e subtrai os expoentes, então aqui fica positivo. Cuidado! A variação da temperatura é 150 graus Celsius, mas não é isso que ele pede. Ele pede a temperatura final. Olha a pegadinha. A temperatura inicial é 30. A mudança é 150. Então, eu tenho que adicionar 150 nos 30 iniciais para eu encontrar o valor da temperatura final. 180 graus Celsius, o que nos leva a assinalar a opção C de queijo, ok? Olha uma simples aqui, ó. O que eu preciso lembrar nessa questão? Primeira coisa, ele dá ali uma tabelinha com as frequências de operação. Zeta tem uma frequência de 1000 kHz. 1000 kHz é 1 MHz. O que é isso? Frequência. Rádio Pion, uma frequência de 1,2 MHz. E rádio Muon, uma frequência de 100 MHz. Ok? Preciso lembrar também que quando eu multiplico comprimento de onda vezes frequência, eu encontro a velocidade. A velocidade das ondas eletromagnéticas vai ter um valor fixo aqui, não vai mudar, segundo o próprio exercício. Então, se eu faço V sobre F, isso aqui é igual a lambda. Vejam só, quanto maior o valor de F, menor o valor de lambda. São grandezas inversamente proporcionais. Comparando as ondas de rádio emitidas pelas estações, a de maior comprimento é o muon. Não, é a de menor comprimento. Então, isso aqui que está errado. B. As ondas de rádio emitidas pela estação Pion têm um comprimento de onda maior que a zeta. A frequência de Pion é maior, então o seu comprimento de onda é menor. Então, ó, é isso aqui, ó, que está errado. Item C. As ondas de rádio emitidas pela estação zeta, estação zeta, tem uma frequência 100 vezes menor. Se a frequência é 100 vezes menor, o seu comprimento de onda é 100 vezes maior. Por esse motivo, essa questão, letra C, de queijo. Ok?